Agora, vamos receber aqui nos estúdios, Diego, lembrando, né, que essa semana começou no dia 26 com o Dia dos Avós, né? Dia 26 de julho é o Dia dos Avós e vamos receber aqui nos estúdios ele com sua coluna semanal, como se diz, sua coluna vertebral também veio, né? O professor Ronaldo vai falar sobre exercícios na terceira idade. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Thiago. Bom dia a toda a equipe da TV Ação, o Diego, o Mocelin, e em especial o nosso amigo internauta aí, né? Mais uma vez acompanhando esse nosso bate-papo, né? De toda sexta-feira. E hoje, como você bem frisou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento físico, né? Atividade física para pessoas da terceira idade, idosos, né? É porque algo é muito importante, né, o professor Ronaldo, porque assim, chega na terceira idade, às vezes aparece um probleminha, o outro, né, não que não vai acontecer antes disso, né, mas você manter uma rotina de exercícios é fundamental para que você tenha uma imunidade alta, para que você tenha uma resistência no seu corpo, né, para você conseguir combater algumas dessas dificuldades que vêm surgindo, certo? Com certeza. O processo de envelhecimento, ele faz parte da natureza humana, né? Então, é um ciclo biológico que nós, seres humanos, cumprimos, né? Devemos cumprir. E, de acordo com as experiências, de acordo com as exigências a quais nós somos submetidas no transcorrer da nossa vida, né? Do nosso ciclo de vida, a gente chega às vezes em melhores condições e às vezes em condições não tão boas assim, essa parte, esse terço final, vamos dizer assim, do nosso ciclo vital. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre a importância da atividade física para idosos, mas também alertar os jovens, né? Desde da infância, os adolescentes, né? Sobre a importância da prática de atividade física, do exercício físico, para a criação de hábitos saudáveis, né? Para a manutenção de uma boa forma física, para a gente conseguir chegar na terceira idade em boas condições, né? Então, como a gente se apresenta na terceira idade vai depender muito das atividades que a gente fez pregressamente, né? Anteriormente. Obviamente que não existe assim, nenhuma restrição. Se eu não fiz atividade física até os meus 40, 50 anos, eu não posso fazer atividade física. Não, muito pelo contrário. Sempre você tem a possibilidade de iniciar um programa de atividade física em qualquer fase da sua vida. Obviamente, se você tem uma rotina, você tem esses hábitos já enraizados, né, você vai ter maiores benefícios, né? Os benefícios serão maiores. Assim como o excesso de atividade física também, de esforço físico, também traz consequências para a terceira idade. Então, aquelas pessoas que sempre trabalharam no serviço braçal, sem uma orientação, sem um controle postural, né, com certeza vão chegar mais debilitadas a essa parte final do ciclo também, tá? Então, o ideal seria, como eu sempre falo, o equilíbrio, né? Nem de menos, nem de mais. Então, quando a atividade física é em demasia também, além das possibilidades ou além das condições do nosso organismo, também há efeitos deletérios que vão refletir lá na terceira idade. É isso aí. É importante, né, como o senhor falou ali no início, a questão dos ciclos, né? A nossa vida é um ciclo, né? No início vai ter... Claro que a pessoa vai chegar na terceira idade, não vai ter a mesma condição física de um jovem ali de 20 a 30, 40 anos, né? Não vai ter a mesma resistência e tudo, mas é importante manter sempre, como se falou, né? Manter desde o início da vida atividades físicas e, se possível, com acompanhamento de um profissional, né? Porque muitas vezes... A desculpa, vamos usar assim, é que a pessoa trabalha num serviço braçal, né? E chega em casa, logicamente, está exausta, né? Não vai ter disposição para estar trabalhando. E às vezes esse trabalho braçal, ele é cansativo, mas ele acaba não contribuindo como exercício, né, Ronaldo? Porque ele vai ser executado de uma maneira que não é o correto, né? Às vezes a execução do esforço, né? Da atividade
que é realizada, ela não é bem executada, não são observados, né, os limites e também a mecânica, a técnica correta, porque é uma questão de trabalho, às vezes trabalhando numa linha de produção ou num serviço braçal, onde você precisa carregar pesos com muita frequência, às vezes você acaba negligenciando isso, né? Então, a importância eu quero chamar a atenção, destacar a importância das atividades compensatórias, né? Nós devemos dar muita importância às atividades compensatórias, mesmo você trabalhando no serviço braçal, serviço pesado, porque essas atividades compensatórias vão favorecer uma pronta recuperação do teu organismo, tá, frente àquele esforço que foi realizado durante o seu trabalho, durante a sua atividade laboral. Tanto é que muitas empresas hoje, já há muitos anos, né, de 2, 3 décadas atrás, já vem implementando estratégias de ginástica laboral, que vem justamente de encontro a essa ideia de fazer atividades compensatórias, né, visando a preservação da saúde física, estrutural dos seus empregados, né. É bacana isso porque o próprio patrão, ele vê, por exemplo, assim, que se tiver esse equilíbrio dentro dessas ações, o funcionário não vai perder tempo em atestado, não vai perder tempo, não vai diminuir a sua produção, né? Às vezes o funcionário está com uma dor nas costas, não alcança toda a produtividade que deveria. Então existe esse trabalho compensatório, como você falou, já uma visão vendo a saúde do funcionário e também um bem-estar dentro da melhoria da qualidade empresa, de vida, né? e uma maior eficiência, maior desempenho, né, do funcionário dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então eu tenho algumas informações para trazer para vocês em relação às instruções, né, em relação a orientações especificamente de atividade física para a terceira idade, né? Então, a Associação Nacional de Condicionamento e Força dos Estados Unidos, eles todo ano, a cada biênio, eles fazem algumas publicações, né, com alguns posicionamentos, com algumas diretrizes, né? Então, dentro dessas diretrizes, tem a recomendação de um trabalho progressivo, né, com abordagem individualizada, visando atender as demandas específicas de cada pessoa, de cada indivíduo, né, e de uma maneira organizada em períodos, né, com exercícios multiarticulares, né, exercícios de força, isso eu estou falando em relação a exercícios de força, exercícios resistidos, né, usando de 70% a 85% da carga máxima, de 2 a 3 vezes por semana. Também a Associação Americana de Força e Condicionamento recomenda a inclusão de trabalhos de potência, porque, ao contrário do que muitos pensam, o idoso, a pessoa acima dos 40 anos, acima dos 60 anos, ela perde muito mais potência, ou seja, agilidade, aquela capacidade de explosão, né? Ela perde a capacidade de realizar movimentos rápidos, com um certo dispêndio de força. Perde muito mais rapidamente a potência do que a massa muscular em si. Então essa é uma qualidade física que a gente precisa ter sempre em mente quando prescrever atividade física para uma pessoa idosa. Por via de regra, na legislação brasileira, a pessoa idosa é considerada aquela pessoa com mais de 60 anos, homens e mulheres com mais de 60 anos, certo? É classificado já como idoso. Se bem que tem muito idoso, né, de 60 a 62 anos, que dá show em muita gente de 30 a 40 anos. Cada né? corpo tem o seu tempo que envelhece, né? E também isso é de acordo com a conduta que a pessoa tem em relação a atividades, né? Às vezes uma pessoa de 30 anos, ela está completamente sem fazer exercício nenhum, e uma pessoa de 60 anos está ativa lá, praticando academia ou caminhadas e está completamente mais saudável, né? A atividade física tem esse poder, né, de rejuvenescer, né, as pessoas. Talvez não esteticamente, mas rejuvenescer em relação à vitalidade. Então a gente vê pessoas com 60 anos já com um estado de saúde assim bem comprometido, e pessoas com 60 anos
com a saúde de um garoto, de uma jovem senhora de 30, 40 anos, né? Então, a atividade física devolve a gente essa vitalidade. Então, a atividade física, o exercício físico tem essa capacidade de revitalizar o ser humano, porque o nosso corpo é uma máquina tão perfeita que quanto mais a gente usa, melhor ela fica. Obviamente que você precisa fazer a manutenção, precisa ter alguns cuidados, né? Mas abastecer, né? Tem que abastecer também, né? Não demais, de maneira controlada, né? Não abastecer demais, né? Mas na medida exata, de uma maneira equilibrada, né? Para ter sempre o melhor desempenho, né? Então, o exercício de força, ele se contrapõe, então ele é eficiente para combater algumas adaptações que são inerentes ao processo de envelhecimento, principalmente em relação à capacidade contrátil do músculo, a questão da atrofia muscular, né, a diminuição da massa muscular. Então, quando você faz trabalho de força, mesmo estando na terceira idade, você tem um ganho de massa muscular. E a grande sacada do treino de força para as pessoas idosas, tá, é reduzir a velocidade com que essa pessoa perde massa muscular. Ou seja, diminuir a perda muscular. Perder, vai perder, entendeu? Mas a velocidade com que essa redução de massa muscular ocorre, ela pode ser diminuída através do trabalho de força, trabalho resistido. E também a própria forma do músculo, a morfologia, né, do músculo, ela é alterada com o treinamento de força. Você fica com o músculo mais tonificado, ganha volume, então até esteticamente melhora a aparência do indivíduo que faz o trabalho de força, o trabalho resistido. Também esse trabalho resistido melhora a força, obviamente, melhora a potência e melhora a função neuromuscular, né? Ou seja, o controle dos movimentos, a estabilização das articulações, né? Tendo em vista que um dos grandes problemas das pessoas na terceira idade são problemas relacionados à fragilidade física e à sarcopenia. Sarcopenia seria justamente a redução da massa muscular, redução abrupta, né, repentina da massa muscular, que aumenta o nível de fragilidade, e por conta disso as pessoas com sarcopenia e fragilidade têm dificuldade em manter o equilíbrio, dificuldade em realizar atividades de agilidade ou que exigem um certo grau de coordenação, porque aumenta-se muito o risco de quedas. E essa é uma queixa bastante recorrente, né, de colegas médicos, ortopedistas, falando de pessoas, né, que é comum, né, pessoas na terceira idade, com 70, 80 anos, serem cometidas por quedas e, consequentemente, por fraturas, né, às vezes fratura de quadril, fratura de fêmur, né, e impondo maiores dificuldades ainda para essas pessoas que já vinham com certo grau de debilidade, né. Então, os principais benefícios, né, do treinamento resistido seria a melhoria da mobilidade, melhoria da capacidade funcional, né, você ganhar mais autonomia, você ter melhorar a sua performance, e não é só performance atlética, a performance também, o rendimento, né, nas suas atividades cotidianas. E a saúde física, ela contribui também para a saúde mental, né, Ronaldo? É importante para uma pessoa que se mantém em atividade física, exercício, ela consegue se manter com uma saúde mental melhor, né? Vamos dizer assim. Tem inúmeras pesquisas que fazem essa correlação, né, da atividade física com a melhoria da qualidade do perfil psicológico das pessoas. Primeiro, por conta da melhor sensibilização dos neurônios em relação à insulina. Então, os receptores das nossas células nervosas recebem mais a insulina, por sua vez, carrega a glicose para dentro da célula. E quando isso acontece, a nossa célula gosta de açúcar, o nosso corpo gosta do açúcar, da glicose, tá? E aí não é à toa que as pessoas, quando estão deprimidas, vão buscar
brigadeirinho, né? No doce, né? No docinho. Então, porque o nosso sistema nervoso, ele é movido à glicose. Tá? E quando você faz atividade física, você melhora a sensibilidade de estruturas na membrana celular dos neurônios, que faz essa glicose adentrar a célula nervosa e, em contrapartida, há uma liberação de hormônios, são substâncias neurotransmissoras ligadas à satisfação, ao prazer, ao bem-estar, né? E a liberação dessas substâncias neurotransmissoras no nosso cérebro traz uma sensação de bem-estar, né? Traz uma sensação de satisfação, certo? Então a atividade física ela tem esse poder, tá? Também outros hormônios, outras substâncias são liberadas e te trazem uma sensação de bem-estar, aumentando a sua autoconfiança, até a questão da autoimagem, como a pessoa se vê, né? Após uma atividade física. Inclusive os jovens fazem uma série de exercícios, vão lá no espelho, vai lá no espelho já e foto. Eu estou mais forte já. Nossa, eu estou mais forte, entendeu? Aumenta a autoconfiança, a autoimagem. A autoestima, né? A autoestima, tudo isso melhora. Né? Então, essa sensação do bem-estar psicológico, ela é totalmente influenciada pela prática de atividade física. Ao passo contrário, né, daquelas pessoas que não praticam atividade física, que aí são acometidas por depressão, por Alzheimer, muitas vezes doença de Parkinson, né? Então o Parkinson ia pedir para você. Eu acredito que uma pessoa que pratica exercícios físicos com uma regularidade semanal, vamos dizer assim, a chance de ter um Parkinson é bem menor. Ou não tem muita relação? Tem bastante relação com o fator genético. A doença de Parkinson, assim como o Alzheimer também, o diabetes, a maioria das doenças, muitos indivíduos, muitas pessoas têm uma predisposição genética. Qual é o papel da atividade física? Você retardar a ocorrência dessa doença ou amenizar os sintomas dessa doença. Por exemplo, uma pessoa que já tem o Parkinson instalado, faz atividade física, faz exercícios de força, ela sente uma diminuição significativa nos tremores, né? Uma pessoa que tem Alzheimer também, por conta dessa maior sensibilização das células nervosas, a diminuição da resistência à insulina e maior acesso à glicose, tende também a ter os sintomas do Alzheimer atenuados. Obviamente que essas doenças elas vão continuar progredindo, mas a um passo mais lento se você faz atividade física. A pessoa que não faz atividade física, a progressão dessas doenças vai ser muito mais agressiva, muito mais rápida. Você vai controlar essa doença sem um medicamento, né? Você vai controlar através do seu próprio corpo, né? A mesma coisa acontece com a pressão arterial, a circulação do sangue. Circulação do sangue, o perfil lipídico, né? A questão do acúmulo de triglicerídeos, colesterol, LDL, entendeu? Tudo isso acaba sendo afetado, acaba sendo alterado quando você faz atividade física, de maneira positiva, ao passo que essas alterações também são negativas se você não faz atividade física. Então, veja só a importância de você fazer atividade física para todas essas dimensões, né, do organismo humano. Desde do morfológico, seria ligado à parte estética, né, o formato do músculo, a ação, a questão metabólica, né, até a questão, o campo psicológico, né, da saúde psicológica. Certo. E assim, Ronaldo, a gente pode... Claro, tem diversas vias para a gente tomar essa decisão. Mas para alguém da terceira idade, alguém que já passou dos 40, para a gente não citar a terceira idade, ela pode fazer caminhadas, ela pode ir nessas academias ao ar livre, praticar exercícios, né? Ou também pode contratar os seus serviços, que eu tenho certeza que você tem treinamentos especializados para esse público, certo? Sim, nós temos, e é um público crescente, é um público fiel, né? Esse público com mais de 40 anos, porque é um público que já está mais preocupado com a qualidade de vida, né? Preocupado com o envelhecimento saudável, preocupado em conseguir se manter autônomo o maior tempo possível, prolongar o tempo de autonomia, né? E o maior tempo possível. Então, estou falando como proprietário de um estabelecimento do ramo, né? Mas a gente atende e é um público que vem crescendo bastante, principalmente agora nesse período que a gente que a pandemia está
sendo atenuada, né, está diminuindo um pouquinho os índices, começou a procura, né, desse público para retomada das suas atividades físicas, porque eu fiz um estudo no meu trabalho de mestrado comparando o treinamento online e o treinamento presencial com um grupo de senhoras com mais de 50 anos, né? Então os resultados foram bem satisfatórios. Assim, os treinamentos online e presencial foram equivalentes, né? Mas a gente sabe que o convívio social, o contato, nós seres humanos precisamos do contato social, do convívio social com outras pessoas. Precisamos ver, precisamos falar, precisamos muitas vezes tocar em outras pessoas, nos nossos semelhantes, né? Então, muitas pessoas estão voltando agora, estão ansiosas. Algumas já voltando e outras ansiosas ainda para tomar a segunda dose da vacina para poder voltar à sua rotina de atividade física presencialmente também. Até porque muitas vezes a pessoa já tinha um hábito de fazer exercício, aí com a pandemia deu uma freada, né? E nessa diminuição desses exercícios a pessoa começou a sentir dores nas costas, começou a sentir coisas que não sentia antes. E aí percebeu que precisava voltar a fazer exercícios para que retardasse esse envelhecimento, retardasse essas dores e assim por diante, né? Com certeza. E assim, tem pesquisas já publicadas desde o ano passado relatando justamente isso, qual o impacto da pandemia sobre o nível de atividade física. Então tem pesquisas chinesas, pesquisas italianas, que foram os primeiros países assim, a ter grandes picos, né, de infecção pelo coronavírus. Então essas pesquisas demonstram que em relação aos passos dados, né, na população chinesa, a população que ficou restrita, diminuiu mais de 50% a quantidade de passos dados durante um dia. Se a gente levar em consideração que a gente precisa no mínimo de 6.000 passos por dia para manter uma condição cardiovascular razoável, o ideal seria 10.000 passos por dia. Oxe, é bastante, né? É bastante. Hoje em dia todo mundo tem carro, todo mundo tem moto, tá difícil fazer isso, né? Tem o pessoal que trabalha home office, tem o pessoal que vai para o trabalho de carro, né? Então, para atingir até os 6.000 passos, né? Não é, eu acredito que uma parcela bem pequena da população. Imagine você ficando restrito dentro de casa num espaço mais limitado ainda. Então caiu, segundo a pesquisa, quem caminhava 6.000 passos caiu para menos de 3.000 passos por dia. E isso impacta diretamente na saúde cardiometabólica dessa população, né? E qual é o grupo de risco que ficou mais recluso? Eu tenho um exemplo da minha própria mãe, que até hoje ainda cumpre um certo isolamento social. Por mais que ela já tenha tomado as 2 doses da vacina, ela continua, não se sente segura ainda para voltar às atividades. Ela frequentava o nosso centro de treinamento 3, 4 vezes na semana, né? E hoje ela faz apenas caminhadas nas redondezas da casa dela. Então, diminuiu bastante a qualidade de vida. E ela relata bastante, e eu sei que esse é um relato... E acaba sentindo, né? Acaba sentindo, é um relato dela, mas eu sei que, assim como ela, outras pessoas também relatam tristeza, sinais de depressão. Dá o desânimo, né? Dá um desânimo porque estava acostumado a um ritmo... Só em casa, agora desanimou, não sei se vai passar essa pandemia, né? E é notório que o exercício físico está ligado, né? Essa parte prazerosa, essa parte aí da saúde mental, né? Com certeza. Então isso é um fator que está pesando bastante para essa população, porque é a população de maior risco, que teve maiores restrições, e foi a faixa etária onde teve uma maior prevalência, né, das mortes, né? Então assusta, com certeza assusta, e as pessoas ficando dentro de casa, se não morre pelo vírus, piora a sua saúde pela falta de atividade física. Então a recomendação é quem tiver possibilidade de se exercitar em casa, fazer treinamentos online, ou quem tiver um pouquinho mais de disposição, mais de segurança para fazer atividades ao ar livre, ou mesmo frequentar espaços que sejam seguros, né, para fazer atividade física, a gente recomenda que vá fazer atividade física, porque isso vai fazer total diferença, né, para a sua saúde e para tanto físico quanto mental. E o senhor, assim, como profissional, o que recomenda para as pessoas? Quais exercícios recomenda para fazer em casa ou nessas academias ao ar livre? E quantas vezes por semana seria o mínimo necessário para sair desse ostracismo, para mexer o esqueleto?
Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte tem uma recomendação, né? E aí junto com a Organização Mundial de Saúde também faz a mesma recomendação de pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana. Ou seja, no mínimo... E aí pode ser dividido em 7 dias, 6 dias, 5 dias, quantas vezes puder. Se você puder fazer atividade todo dia, melhor. Quanto mais, melhor, né? Obviamente tem que ser levado em consideração... 2 horas e meia, no caso. Né? Não, sim, durante a semana sim. Durante a semana sim. Obviamente a gente precisa levar em consideração o estado de cada indivíduo, de cada pessoa. A gente sabe que tem idosos que estão presos a uma cadeira de roda ou estão reclusos a centros de convivência, asilos, alguns hospitalizados, né? Então, essas atividades podem ser adaptadas, né? Tudo vai de você ter orientação, o acompanhamento de um profissional para fazer essas adaptações, né? Você pode fazer exercício sentado. Tem pessoas que têm limitação, não conseguem ficar em pé, você pode fazer exercício sentado e vai ter ganhos equivalentes a uma caminhada, por exemplo. Então, tudo depende da orientação do profissional, você ter uma orientação adequada. Mas, em termos gerais, o idoso deveria fazer pelo menos 5 dias, 5 atividades por semana, né? 5 dias por semana, com pelo menos 30 minutos a cada dia, né? Então, e esses 30 minutos ainda podem ser quebrados em blocos, 2 blocos de 15, 2 blocos de 10, no decorrer do dia, que tem o mesmo efeito que você fazer 30 minutos contínuos. Isso não é eu que estou falando, é o professor Vitor Maxudo, o chefe do programa Agita São Paulo, que é referência para o mundo, referência para a América Latina, em relação à atividade física em larga escala. Então, o São Paulo tem um programa chamado Agita São Paulo, e o Dr. Vitor Matsudo é o responsável por esse programa. Então, ele faz parte da elaboração das políticas públicas, né? E está acompanhando as recomendações da OMS e do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Até porque, né, Ronaldo, eu acredito que essa fragmentação dos horários, a distribuição, por exemplo, 2 vezes por dia, né, de 15 minutos, ele vai até acelerar mais o metabolismo, vai deixar o corpo mais ativo. Do que a pessoa deixar, não, eu vou sábado à tarde no trabalho, vou caminhar 2 horas e meia. Só vai render dor nas costas, dor nas pernas e não vai servir para muita coisa. Não vai ter, porque assim, o tempo de um estímulo para o outro vai ficar muito espaçado, muito, muito longo. O ideal é a gente ter frequência. Você oferecer o estímulo para o teu organismo e dá o tempo de recuperação. Oferece o estímulo, dá o tempo de recuperação. E conforme você vai progredindo, vai melhorando, a gente vai aumentando ou o volume, aumentando o tempo, aumentando a distância, entendeu? Ou aumentando a intensidade, aumentando a velocidade. A carga, entendeu? Outra estratégia que está assim, muito em alta é o treinamento de alta intensidade, o treinamento intervalado, que ele tem se mostrado, inclusive, muitos estudos, muitas pesquisas recentes apontam o treinamento intervalado, o treinamento de alta intensidade, com peso do próprio corpo, com resistência, treinamento resistido, ou mesmo treinamento cardiorrespiratório, feito de maneira intervalada e com intensidade maior. Então, esses estudos recentes têm demonstrado uma eficácia maior dessa metodologia em relação àquele treino contínuo, né? Inclusive para pessoas da terceira idade, porque diminui o risco cardiometabólico. Então, o HIIT, o treino intervalado de alta intensidade, ele tem se mostrado mais eficiente. Obviamente que você não vai sair fazendo o HIIT sem uma orientação, sem uma avaliação. É um negócio puxado, né? Então tem que ter já um histórico já de exercício físico para a pessoa aguentar, senão ela vai fazer uma vez e vai abandonar, vai falar, isso aqui é para louco, né? E precisa fazer uma avaliação bem criteriosa, uma avaliação funcional, tá? Inclusive o Dr. Vitor Matsudo tem um manual de avaliação funcional do idoso. Hoje tem o treinamento funcional, a fisioterapia e também professores de educação física fazem uma avaliação funcional para identificar pontos falhos, né, na mobilidade e na estabilidade das pessoas da terceira idade. Então, a partir de uma avaliação bem criteriosa, a partir de uma visita, a partir de uma liberação do médico, a gente pode submeter o idoso também a esse tipo de treinamento. Só que para o HIIT,
o tempo é um pouquinho menor. Recomenda-se, no mínimo, 75 minutos por semana, porque a intensidade é maior, você diminui muito grande, o volume. A intensidade... Você fazer 10 minutos de HIIT ali num dia, você vai fazer... às vezes é o suficiente, 10, 20 minutos. Recomenda-se o HIIT, recomenda-se fazer entre 20 e 30 minutos, no máximo. Tá? Porque senão acaba tendo um desgaste maior do que é o necessário. E né? aí não... E a gente, então, você pediu qual seria a recomendação. Pelo menos 2 vezes por semana fazer uma atividade aeróbica, tá? Corrida, caminhada, ciclismo, pode ser na academia também, não tem problema. Pelo menos 3 vezes na semana, de 2 a 3 vezes na semana, você fazer atividades com peso, né? Ou com uma certa resistência. Pode usar o peso do próprio corpo, pode usar um elástico, pode usar um peso livre, ou pode fazer musculação. Isso de 2 a 3 vezes na semana, né? E também nós temos uma alternativa que é o treinamento neuromuscular, o treinamento funcional, que é uma modalidade que vem ganhando muita notoriedade, tanto em relação à questão do tempo despendido e também em relação à facilidade com que você pode adaptar as atividades dentro do treinamento funcional e também os benefícios do treinamento funcional. Você consegue melhorar a coordenação, a agilidade, você consegue melhorar o equilíbrio, você consegue melhorar a força. Você melhorando força, equilíbrio e mobilidade, tá? Flexibilidade também, você diminui o risco de queda, você melhora o teu condicionamento de uma maneira geral, né? E isso tudo traz uma melhor qualidade de vida para as pessoas que praticam. Então, tem atividade para todos os gostos. Gosta de fazer exercício com peso? Faz exercício com peso. Gosta de fazer caminhada? Faz exercício com caminhada. Gosta de fazer treinamento funcional? Faz treinamento funcional. O ideal seria fazer um mix, né, de todas essas atividades para variar o máximo possível os movimentos que o teu corpo é capaz de realizar. Tanto membros superiores, inferiores, tudo, né? Para ter um equilíbrio também no exercício, né? E geral, equilíbrio né? corporal entre os segmentos, né? Então, o nosso corpo, ele praticamente não tem limites, né? Então, quanto mais você estimular, quanto mais variedade de exercício você proporcionar ao teu organismo, melhor ele vai funcionar. Lembrando que tudo que é demais machuca. Por isso que as pessoas que trabalham em linha de produção tendem a ser acometidas por lesões, por esforço repetitivo, né? É demais. Então, para não fazer muito do mesmo, tá? O ideal seria variar. Atividades aeróbicas, atividades com peso e atividades que exigem um pouco de coordenação, um pouco de flexibilidade, um pouco de resistência também, tal qual é proporcionado pelo treinamento funcional. Isso aí, vamos, já o professor Ronaldo Germano vai falar mais, também vai falar sobre os treinamentos lá na Dalla Valle. Vamos rapidamente falar dos nossos patrocinadores, vamos falar da Energisol, sistemas fotovoltaicos. Para você que busca aí redução na sua conta de energia elétrica, a Energisol tem a solução para você, instalação de sistemas fotovoltaicos, onde você vai estar investindo no seu imóvel, vai estar reduzindo a sua fatura de energia elétrica e também vai estar preservando aí o meio ambiente, consumindo energia limpa, tá bom? Quero falar para você da Duits Buffet. A Duits Buffet é na frente da antiga rodoviária, né, servindo almoço todos os dias. Também aquela marmita. Para você que não quer fazer almoço, vai lá na Duits, com certeza um buffet variado. Para você que quer um almoço mais fitness, para você que quer um almoço mais regado de... O Diego Dalla Costa estava ontem lá na Duits Buffet, eu vi que ele pegou bife, ele pegou 5 no prato dele. Então ele fez proteína pura no prato do Diego. Eu vou e recomendo a Duits Buffet, tá bom? Rafa Negócios, correspondente caixa para Francisco Beltrão. A Rafa Negócios, para você que quer economizar seu tempo, poupar aí de muita burocracia, a Rafa Negócios faz todos os trâmites para você. E a Rafa Negócios também premia, né, todos os clientes. Olha aí na tela para você uma Moto Bis, também tem ar-condicionado, televisão. Vá até a Rafa Negócios, correspondente caixa e agilize tudo para você. Severos Barbearia no bairro da Cango, fazendo barba, cabelo e bigode. Sextou, né, meus amigos? Sextou. Ligue lá pro meu amigo Clair Luciano, tá aí o telefone na tela, agende já seu atendimento para chegar no final de semana com o cabelinho na régua, tá bem? Um abraço
ao Clair, um abraço para a Jucinete, pessoal lá da Severos. Também Belmar Alumínios patrocinando o nosso programa Placar na Web. O Belmar Alumínios aí com uma lista enorme de produtos, panelas, acessórios, talheres, enfim. Você está vendo aí um dos catálogos da Belmar Alumínios. Também o presente do seu pai, né? O Dia dos Pais está chegando. O presente do seu pai está na Belmar Alumínios. Passe por lá, confira, garanta o presente para o seu paizão, tá bem? Você que está com a mala na área, você que está pensando em se mudar, você que está pensando ir ou vir para Francisco Beltrão, a gente fala da Mudanças Arcosul, fazendo mudanças em todo o território nacional, com muito cuidado, é claro, para preservar toda a sua mobília, preservar todo o seu lar, né? Você vai se mudar, você gosta muito de assistir o Placar na Web, você quer vir para Francisco Beltrão, porque é uma cidade maravilhosa, você venha e contrate a Mudanças Arcosul, tá ali o telefone na tela para você também, e também o professor Ronaldo Germano, né? O professor Ronaldo Germano que está aqui, tem o Soccer Fitness, tem treinamento funcional e muito mais, professor Ronaldo. 999-17-2970, é esse o telefone, certo? Esse é o telefone de contato para agendar uma aula experimental, que é sem custo. Então, os amigos internautas que quiserem participar de uma aula funcional, independente do seu objetivo, tá? A gente está lá para bem atender vocês, dando uma atenção individualizada, personalizada, visando atender as suas expectativas quanto ao treinamento físico, né? Então a gente tem atendido desde de crianças, né, de 8, 9, 10 anos, até pessoas com mais de 70 anos, né? Já estamos há 7 anos, quase 7 anos no mercado, e assim a satisfação nossa é de poder ver os nossos alunos sempre em uma boa condição, né? Cada dia melhores, né? Com qualidade de vida e fugindo, atingindo, né? os objetivos, atingindo, né? Os objetivos, ou seja, para ficar musculoso, ou seja, para perder a barriga, ou seja, somente a saúde, né? A pessoa às vezes busca, não quer tonificar o corpo, não quer andar com os braços musculosos, ela busca a saúde, né? Então cada pessoa tem um objetivo e vai ser tratado de uma maneira diferente para que a pessoa atinja os objetivos, certo? A gente tem várias ferramentas, a gente trabalha com peso para quem quer, pesos livres, né, dentro de uma linha de treinamento funcional para quem quer melhorar a força muscular, melhorar o desempenho esportivo também. Nós temos muitos atletas profissionais, amadores que nos procuram. Temos crianças que já os pais estão preocupados, né, na manutenção da saúde das crianças. Temos pessoas nessa faixa de meia idade, né, já se preocupando, né, com sua qualidade de vida, seu bem-estar, e temos também pessoas idosas que querem melhorar a sua autonomia, né, melhorar o seu condicionamento para ter uma performance melhorada nas suas atividades cotidianas, nas suas atividades do dia a dia, né? Então, uma demanda que está crescente agora nos últimos meses é a preparação para concursos públicos, né? A gente também está atendendo esse público, né? Esse tipo de cliente, né? Mas lembrando que o nosso maior objetivo lá da Vale Esportes, lá no nosso centro de treinamento, é melhorar a qualidade de movimento das pessoas. Fazer com que as pessoas tenham mais mobilidade, tenham mais liberdade para se movimentar, para que elas possam voltar a praticar aquelas atividades que lhe dão prazer, tá? Muitas pessoas não conseguiam mais jogar futebol, vão lá, treinam com a gente, conseguem voltar a jogar futebol, conseguem voltar a fazer uma corrida, conseguem voltar ao ciclismo, pedalar, tá? Muitos vão lá também buscando a melhoria do condicionamento e fazem da nossa estratégia de treinamento a principal atividade física, né? E a maioria dos nossos alunos tem tido bons resultados. Tanto é que a gente fez uma pesquisa interna ultimamente e a gente tem mais de 95% de aprovação em relação à nossa metodologia de trabalho, né? Então isso nos dá segurança, certeza que estamos trilhando o caminho correto, o caminho certo, né? E convidar quem quiser fazer uma aula experimental, né, sem custo, sem compromisso, pode nos procurar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Google e também pelo WhatsApp. Posso repetir o número? Pode, com certeza. 9917
29,70. Aí tem o Soccer Fitness, né? Que é a galera aqui da Ação TV tá indo em peso, né? Em peso mesmo, né? Em massa, então. E tem uma turma bem boa, já temos uns 15, 16 alunos, treinos bem competitivos, né? Bem empolgantes. E é uma alternativa para quem não gosta de levantar peso e quer entrar em forma, né? Jogando futebol. Corpinho do verão se constrói no inverno, assim diz o professor Ronaldo Germano. Essa é a ideia. E tá dado o recado, né, professor? Não precisa, você que está ouvindo aí, você não precisa esperar a terceira idade para fazer exercício físico, e você que está na terceira idade, não é tarde demais. Obrigado pela participação, esclareceu muitas dúvidas aqui. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço disponibilizado aqui todas as sextas-feiras, né? E reforçamos o convite, né, para os nossos internautas que tiverem uma pauta específica, tiverem algumas dúvidas sobre atividade física, pode mandar para a gente que a gente vai preparar o material para apresentar para vocês aqui e tirar as dúvidas de vocês assim como forem surgindo, beleza? Um abraço, muito obrigado e até a próxima sexta-feira. Muito bem, muito obrigado, professor Ronaldo Germano. Você que tem dúvida de algum assunto, deixe no seu comentário aí qual que é o tema da próxima semana, que com certeza a gente vai trazer aí as orientações do professor Ronaldo Germano, trazendo toda a sua experiência.